escuta sabe. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Dinheiro TMC. Esse cantinho aqui da programação da TMC é dedicado a você entender o seu din-din e cuidar dele. E hoje eu vou puxar a sardinha aqui para o meu lado. Eu sou atriz, trabalho com cultura há muitos anos. E eu te pergunto, você sabe como funcionam as leis de incentivo à cultura? Como é feita a captação de recursos para projetos culturais, patrocínio? Pois é, tem muita coisa nebulosa sobre esse tema, né? E hoje a gente vai receber um convidado muito especial que vai colocar os pingos nos is para a gente entender de uma vez por todas como é que funcionam essas leis de incentivo. Eu estou aqui com o Thiago Catelani, que é coordenador de produção da Quest Consult. Thiago, muito obrigada pela sua participação aqui no Dinheiro TMC. Olá, Estela. Olá, pessoal. Boa tarde a todos. Bom dia. Obrigado pela oportunidade. Thiago, falei certo, né? As pessoas têm uma ideia nebulosa de como funciona esse mercado da cultura. Conta pra gente, um projeto cultural, ele pode ser financiado como? De onde pode vir o dinheiro para que ele aconteça? Exatamente. É uma oportunidade para a gente explicar um pouquinho de como que é, né, esse financiamento. As pessoas realmente não conhecem muito bem e acaba criando muitas nuvens sem conhecimento específico, né? Há vários modos das produtoras, dos produtores terem acesso a esses recursos para ter o seu projeto cultural patrocinado por meio das leis de incentivo. Então nós temos as leis de incentivo, também temos editais públicos e também temos as emendas federais, estaduais e municipais, que também é uma oportunidade. No nosso caso aqui principal, nós temos as leis de incentivo, no qual a gente tem no âmbito federal, municipal e estadual, né? Isso é aplicado aqui na cidade de São Paulo, e onde a lei mais conhecida da população é a Lei Rouanet, onde as empresas têm a oportunidade de patrocinar projetos culturais que já estão aprovados no Ministério da Cultura para destinar esse recurso. Como é que funciona, Estela? Todas as empresas que são lucro real, elas podem destinar 4% do que elas já pagam desse imposto anualmente para esses projetos culturais aprovados na Lei Rouanet. Com isso, as empresas conseguem ter essa visibilidade de também cumprir as suas metas de responsabilidade social, ESG, criar experiências culturais que muitas vezes as pessoas e os seus funcionários não teriam essa oportunidade, e elas têm por meio desses projetos culturais aprovados nas leis de incentivo. Estou falando especificamente da Lei Rouanet, mas nós temos várias outras leis. Tá, então vamos supor, eu sou uma atriz, eu criei um projeto e para começar esse processo, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que buscar que ele seja aprovado através da lei, eu tenho que inscrever o meu projeto num processo seletivo da Lei Rouanet, certo? Isso. Vamos lá. Você tem a atriz a ideia de fazer uma peça de teatro, vamos usar esse exemplo mais básico. Então você tem essa ideia, você cria o projeto cultural, escrevendo tudo o que você precisa para que o Ministério da Cultura entenda o que é o seu projeto. Ou seja, você precisa falar dos seus objetivos do projeto, qual é o objeto do projeto, quais são as contrapartidas desse projeto, a justificativa que você precisa colocar para mostrar para eles que você consegue fazer esse projeto e o porquê, cumprir toda uma sessão de democratização de acesso, contrapartidas sociais e também apresentar toda a sua planilha orçamentária, né? De todos os gastos que você vai ter com o seu projeto, porque todo o dinheiro que é investido por meio da Lei Rouanet, você tem que prestar contas. Todo esse valor você tem que mostrar por meio de notas fiscais que você realmente está utilizando para os projetos culturais. Então você fez toda essa elaboração do projeto, entrou num sistema do Ministério da Cultura chamado Salic Web, você cadastra o seu projeto e aí você passa pelo processo de aprovação. Depois que você tem o seu projeto aprovado, que aí você tem o número do PRONAC, você consegue um projeto, uma apresentação comercial no qual você vai oferecer esse projeto para as empresas privadas e, a partir disso, buscar a sua captação de recursos dos seus projetos, né? Então,
Você vai para uma empresa X do mercado e fala: oi, eu tenho o meu projeto aprovado e a proposta dele é essa daqui, é uma peça de teatro que vai ficar em cartaz na cidade de São Paulo, que vai realizar tantas apresentações, vai atingir tantas pessoas, teremos um público de, por exemplo, 10 mil espectadores na temporada, e aí você apresenta toda essa proposta para a empresa. A empresa fala: olha, Estela, gostei da proposta, gostei da ideia, vou te patrocinar. Legal. Aí a empresa deposita o valor que ela pode ser patrocinadora, que são esses 4% do que eu citei anteriormente, do que ela já paga de imposto de renda, através de uma conta bancária específica do projeto. Esse dinheiro, Estela, não vai para sua conta pessoa física, para sua conta pessoa jurídica, não. Ela vai para uma conta específica do projeto, que é monitorada pelo Ministério da Cultura, certo? E aí, com isso, você mostra, a empresa deposita o dinheiro nessa conta, pede autorização para o Ministério da Cultura para você poder trabalhar com o projeto. A partir de no caso da Lei Rouanet, você tem uma porcentagem mínima de captação de recursos, que são 20% do valor total que você tem, e a partir disso você pede autorização para o Ministério da Cultura para a execução do projeto. Com isso, o Ministério da Cultura libera a execução do projeto e aí você começa a executá-lo na sua totalidade ou parcialmente, dependendo de quanto você conseguiu de patrocínio. Ou seja, esse controle é todo muito rigoroso, né? Eu já vi, por exemplo, produtoras pedindo nota do que a gente gastou, um lanche que comeu na hora de sair para a rua para comprar um figurino. Tudo isso faz parte da prestação de contas do dinheiro que envolve o projeto. Perfeito, Estela. Qualquer tipo de gasto que envolva a produção cultural, o projeto, você tem que prestar conta por meio de notas fiscais, cupons fiscais, recibo de RPA, comprovando todos os gastos que você tem. E esse dinheiro, todo esse montante que você consegue para realizar o projeto, ele acaba atingindo e beneficiando muitas pessoas, né? Porque para você construir uma peça teatral, você precisa contratar muitas pessoas de vários departamentos diferentes para você poder realizar o projeto. Ou seja, primeiro você precisa contratar uma direção, se for um teatro musical, uma direção musical, o elenco, toda a equipe técnica que envolve profissionais de iluminação, de som, de cenotécnica e assim por diante. Fazer a contratação de todo a estrutura e todo o material necessário para você poder fazer o espetáculo, né? Precisa também fazer a locação de um teatro para fazer a realização da temporada e assim por diante. Então, os figurinos, você citou, né? Isso envolve toda a produção para a realização do mesmo. Então, é muito importante ter todo esse controle financeiro para isso. E é por isso, então, que se diz que cada real investido na cultura através de uma lei de incentivo tem um retorno de 7? É essa a conta aproximada? Isso mesmo, a conta exata é de que cada R$1 investido por meio das leis de incentivo, no caso da Lei Rouanet, no caso especificamente que a gente está falando, é voltado para a sociedade R$7,59. A cada R$1 investido, volta para a R$7,59. Isso faz parte de uma pesquisa recente da FGV que mostra o quanto é potente a economia cultural, a economia criativa dentro do nosso país. Isso mostra quantas pessoas nós conseguimos trazer para trabalhar dentro da cultura e transformar isso dentro de uma cultura, de uma economia criativa, essa potência que é. Até mesmo porque nós podemos falar, né, abertamente que 3% do PIB brasileiro é envolvido na cultura, né? A gente consegue dar esse resultado muito sólido para a sociedade. Então, isso mostra o quanto gira de dinheiro, porque a economia, a cultura acaba não sendo só arte, acaba sendo, faz parte da economia, né? Isso é muito importante para o setor econômico do país. Tiago, e qual que é o interesse real das empresas que patrocinam projetos culturais?
Stella, dentre outros, é importante o fortalecimento da marca, da imagem institucional que as empresas querem passar para a sociedade, né? Também é uma forma delas cumprirem metas da parte de responsabilidade social, do seu ESG, e também é uma forma delas se aproximarem com a comunidade que elas atuam, oferecer uma experiência cultural que muitas vezes o seu funcionário ou o público que ela trabalha não teria essa experiência, até mesmo porque, usando esse exemplo do teatro, por meio do patrocínio, o ingresso consegue ficar muito mais acessível à sociedade. Mas lembrando também que por meio da Lei Rouanet é possível criar vários outros tipos de projetos, não só teatro e muito menos só teatro musical, né? É importante lembrar sobre isso. Há vários segmentos dentro da economia criativa que nós podemos criar projetos para a realização do mesmo por meio da lei de incentivo, seja exposições de um livro, né? Seja teatro, dança, seja performance ou qualquer outro tipo de manifestação cultural, até mesmo projetos educativos, que colabora com cursos de capacitação livre para as pessoas poderem, a partir disso, participarem desses cursos e também, futuramente, trabalharem com isso e fazer a sua geração de renda. Tiago, e esses valores variam de pequenos projetos a grandes projetos? O cinema nacional, por exemplo, se beneficia desse tipo de lei de incentivo? No caso, a gente está aqui numa semana do Oscar, né? O Agente Secreto, que é o nosso grande representante lá na premiação. O Agente Secreto se beneficiou dessa lei de incentivo? Vamos lá, Stella, aí também existem alguns mistérios, eu também fui pesquisar um pouquinho a mais para poder explicar para vocês como funciona. Na Lei Rouanet, é possível apenas ser aprovados projetos de cinema de média-metragem e curta-metragem. Longas-metragens, como o do Agente Secreto, que é um excelente filme, espero que ganhe todos os prêmios, não foi feito pela Lei Rouanet. Ele poderia ter se inscrito na Lei do Audiovisual, que é uma outra lei de incentivo, mas nesse caso específico, o Agente Secreto teve um orçamento de 7 milhões de reais. E como que eles chegaram nesse montante? Por meio de empresas privadas que patrocinaram por verba direta e também investimentos por meio do Fundo do Setor do Audiovisual, administrado pela Ancine. E por meio desse fundo, que foi um edital no qual o projeto participou, teve um benefício e teve a aprovação e a premiação de 7,5 milhões de reais, dentre vários outros filmes que aconteceram nesse mesmo edital. Nesse mesmo ano que o Agente Secreto recebeu essa premiação, teve 21 outros projetos de cinema que também foram aprovados. Então, não é uma coisa específica e único para o Agente Secreto. Isso é para o cinema brasileiro. Então, é fundamental ter esse tipo de apoio, esse tipo de edital, esse tipo de lei de incentivo, como a gente está falando, seja da Rouanet, audiovisual, para fortalecer ainda mais a cultura brasileira, que a gente vê o quanto está se expandindo e tomando o mundo cada vez mais, e por todos os méritos nossos aqui, dos nossos artistas, os fazedores de cultura. Tá, Tiago, vamos voltar um pouquinho. Você falou que existem leis federais, estaduais e municipais. No caso, a Rouanet é federal. Quais os exemplos dessas outras leis estaduais e municipais que a gente já tem ouvido falar? Muito bem, Stella. Aqui no estado de São Paulo, nós temos a lei de incentivo chamada PROAC ICMS, que é uma lei estadual no qual qualquer empresa que pague ICMS mensalmente pode destinar até 3% desse valor devido para projetos culturais aprovados na Secretaria de Cultura do Estado. Isso é um mecanismo que é muito utilizado e também vamos entender como isso vai ficar posteriormente depois dessa reforma tributária, né? Mas eu estou falando até o momento, né? Então, nós temos essa oportunidade de ter esse patrocínio, esses aportes por meio do ICMS para esses projetos que são aprovados na Secretaria de Cultura do Estado, que também segue todo o regramento e toda a fiscalização de qualquer lei de incentivo, no caso que a gente estava falando da Lei Rouanet. No caso do município de São Paulo, nós temos a lei do PROMAC, que é uma lei que qualquer empresa que pague ISS e IPTU pode destinar até 35% desse valor para projetos aprovados pela Secretaria Municipal de Cultura.
E quando eu submeto um projeto à aprovação, eu preciso selecionar para qual lei eu gostaria que ele fosse aprovado. Então, eu mando um projeto para a Secretaria Municipal de Cultura, uma para o Estado e uma para o Federal. Correto, é isso mesmo. O princípio é que cada secretaria cuide do seu projeto, e com isso você tem vários mecanismos fiscais para poder ter o seu projeto patrocinado e realizado, muitas vezes até mesmo de forma gratuita à sociedade. Tá, eu falei do lado da artista que vai procurar um patrocínio, mas se eu sou uma empresária que quero oferecer o meu apoio a um projeto cultural, quais são os mecanismos de busca que eu tenho para encontrar o melhor projeto que se adapte melhor à minha marca ou ao que eu quero vender, por exemplo? Eu sou obrigado a colocar a Quest Consultoria em jogo e falar que a gente já tem uma experiência de 40 de mercado, executando projetos culturais por todo o Brasil, de vários tipos de segmentos, desde teatro musical até cinema ao ar livre, cursos de capacitação, etc. É só nos procurar, o @quest_consult, ou por meio das minhas redes sociais também você consegue ter esse contato e buscar esses projetos. Além disso, você também consegue puxar por meio de parcerias com empresas captadoras de recursos. São intermediários que fazem essa ponte entre as empresas e os produtores culturais, no qual eles fazem toda essa análise necessária para a busca de projetos que se encaixem da melhor forma na proposta daquela empresa. Inclusive, tem profissionais que são exclusivamente dedicados a essa função, né? São os captadores de recurso, é isso? Exatamente, essa profissão se chama captador de recursos, no qual ele é remunerado por meio do próprio projeto, ele conseguiu a captação de recursos. Vamos a um exemplo. Isso eu já tenho aprovado em qualquer tipo de projeto cultural por meio da lei de incentivo, tá, Estela? O captador conseguiu R$100 mil para um projeto de teatro. Ele tem direito a receber 10% desse valor captado por meio da lei de incentivo, tá bom? Do próprio projeto já tem uma verba destinada de 10% para que esse captador de recurso seja remunerado pelos seus serviços prestados. Ai, Thiago, eu poderia ficar aqui uma tarde inteira perguntando como funciona tudo isso, porque realmente é muito interessante a gente poder viabilizar projetos culturais educativos, né? Educacionais, porque quando a gente fala em cultura, a gente, como você mesmo mencionou, a gente não está falando só de teatro, de cinema, a gente está falando das exposições, dos projetos que levam oficinas para dentro das comunidades, por exemplo. Quantos exemplos a gente já não viu por aí de crianças que têm contato com um instrumento musical pela primeira vez na vida através de um projeto que chega perto da casa dela ou que vai até a escola na periferia? Ou seja, tudo isso pode fazer parte desse grande conglomerado de leis e de incentivo à cultura, não propriamente dedicados à educação. Podem ser associados esses dois temas, né? Exatamente, a gente colocar em prática projetos culturais e muitas vezes socioculturais em realização, você colabora com a transformação do ser humano, e isso tem muito valor hoje em dia, no qual você consegue tirar muitas vezes as crianças da rua, trazer para um projeto sociocultural e fazer essa transformação, e por que não elas usarem a cultura como uma profissão, né? Elas podem ser um músico, um artista, podem trabalhar na parte técnica, podem ser criativos, que a gente chama, né? Fazer a parte de criação de figurinos, de direção e assim por diante. Então, é um fator muito importante para a sociedade a gente poder valorizar projetos culturais como esse, né? A cultura é uma das grandes riquezas do nosso país, né? A gente tem que falar isso, né? E às vezes incentivos são uma ferramenta que permite a transformação de impostos em investimento cultural, gerando emprego, movimentando a economia e ampliando o acesso da população à arte, né? Então isso é importante e fundamental, perderem qualquer tipo de mito que tem sobre as leis de incentivo e virarem apoiadoras, patrocinadoras por meio delas, que é um projeto e uma ferramenta totalmente legal, transparente, você tem acesso a todas as informações necessárias e você colabora com a transformação da humanidade por meio da cultura, no qual eu valorizo muito. A joia, Thiago Catelani, coordenador de produção da Quest Consultoria. Muito obrigada, Thiago, pela sua participação e pelos seus esclarecimentos.
Stella, eu que agradeço a oportunidade. É fundamental que a sociedade e o setor privado entenda cada vez mais as leis de incentivos e usem em seu benefício de várias formas. Muito obrigado pela oportunidade e sigo à disposição para qualquer esclarecimento. A joia, obrigada. E agora a gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouquinho Bruna Alemann traz todas as teorias e as explicações do Economês para a gente. Até já.